Salve Maria Santíssima. Bom, pessoal, essa nossa segunda caminhada, que é o conhecimento de si, é um momento muito importante da nossa caminhada a essa entrega total que faremos, né? Ou que renovaremos daqui a alguns dias. E por que eu falo que ela é muito importante? Porque nos 12 primeiros dias que nós fizemos o desapego do mundo. Desapegamos, deixamos tudo para trás, entendemos, né? O que a gente precisa largar e o que a gente precisa priorizar. E nesse segundo momento, que é a parte 2 ou a primeira semana, né? São 7 dias onde a gente trabalha o conhecimento de nós mesmos, né? Que é o conhecimento de si. E aí a gente passa por um processo onde a gente vai aprofundando e vai nos conhecendo cada vez melhor. E por que isso é muito importante? Porque se a gente não conhece o nosso coração, né, o terreno do nosso coração, é impossível a gente crescer espiritualmente. Então, o primeiro passo do nosso crescimento espiritual é exatamente esse conhecimento de si, né? Que é o conhecimento do seu coração, do nosso coração. E ao meditar cada dia e rezar, né, cada dia dessa caminhada, a gente começa a colocar em prática os ensinamentos que nós vamos aprendendo a cada dia, que é esse aprofundamento interior. Então eu espero que cada um faça, né, ou que tenha feito essa caminhada fazendo uma profunda reflexão daquilo que nós somos, daquilo que você e de fato abrindo o seu coração para melhor entender, né, aquilo que o seu coração fala de verdade, porque é só assim que nós vamos nos conhecendo melhor, que é muito importante. No 13º dia, que é o reconhecimento humilde da própria miséria. Porque quando a gente começa a refletir sobre o que nós somos verdadeiramente, o que o nosso coração é verdadeiramente, nós começamos a conhecer as nossas misérias, né? E a gente começa a entender o quanto a gente é miserável. E isso só é capaz se nós tivermos humildade, né? Então, esse 13º dia vai trabalhar o tempo todo a questão da virtude, né? Porque nós somos totalmente inclinados, naturalmente inclinados a uma falsa estima de nós mesmos, né? Nós não reconhecemos o que nós somos de fato, né? A gente sempre acha que a gente é melhor um pouquinho. Então, nesse 13º dia, a gente aproveita para fazer essa reflexão dessa questão, né, da humildade e a gente aproveita, né, as próprias quedas do nosso pecado, né, para aprofundar na consciência da nossa fraqueza, ou seja, refletindo sobre os nossos pecados que nós vamos aprofundando, né, e entendendo onde estão as nossas fraquezas. E muito importante nesse 13º dia é que nós não precisamos e não podemos desprezar as nossas misérias, as nossas fraquezas, porque é sobre ela que Deus exerce sua infinita misericórdia, né? Então, é aí que a gente reconhece, né, e percebe, né, a misericórdia divina de Deus. No 14º dia, né? A gente então entra aí no estado de santidade original do ser humano. E aí a gente começa a entender que o homem, ele é um tipo de composto de duas realidades, né? E naturalmente antagônicas, ou seja, contrárias, né? Que é a matéria e o espírito.
Então, muitas vezes, é por isso que às vezes o corpo quer uma coisa e a alma necessita e quer outra. E nesse dia a gente reflete então que o corpo por si só, ele é uma potência cega, né? Ele é cego. Então a gente não enxerga além. Agora a alma, é nela que reside as perfeições que mais se aproxima de Deus, né? É com o olhar da alma, da espiritualidade que a gente consegue enxergar de fato Deus. O 15º dia, gente, é um dia tão bonito, tão maravilhoso, assim como os outros, né? Mas ele vai falar da graça santificante, a participação na vida divina. E aí a gente então conclui, né, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, ou seja, onde habitou o pecado, né? Habita a graça, a gente pode dizer assim também, né? Habitou a graça. E essa graça, ela dá ao homem uma participação na própria vida de Deus e o predispõe para agir de maneira sobrenatural, mas além disso, se tivéssemos um profundo conhecimento do estado de graça, veríamos que ele não é apenas o princípio de uma vida interior muito santa, mas é também o germe da vida eterna. E aí, gente, a graça santificante provoca uma verdadeira transformação na alma do batizado. Então, nós que fomos batizados, né, nós temos essa graça, né, de podermos nos santificar, né? A gente se torna santo através do nosso batismo. E ao longo da nossa vida, o nosso pecado vai nos corroendo, né? Então, é por isso que a gente tem que estar sempre aí em busca de nos retratar, nos redimir com Deus. Porque o convite da santidade é para todos. O 16º dia, gente, nós vamos falar sobre o pecado mortal e seus efeitos. E aí, nós entendemos, né? Começamos a meditar aí sobre saber em que estado a alma se encontra é fundamental para tomar as decisões mais fundamentais. Então, né, esse conhecimento de si é para isso mesmo, para a gente saber em que situação que a gente está, para a gente poder tomar as devidas decisões, né? Então, se for necessário, se confessar, se redimir, pensar melhor em relação aos nossos pecados, né? E para a gente seguir o caminho que parece mais reto, né? O caminho mais certo, né? E então, todas as vezes que nós estamos em estado de pecado, esse ato de pecado, ele significa uma rejeição a Deus. Então, quando eu peco, eu estou falando não para Deus, eu estou rejeitando Deus, eu estou falando, não, Senhor, eu não quero que você tome conta da minha vida, eu digo não para ti. Então, assim, por isso a gente precisa se redimir. E aí, gente, o pecado mortal é uma resposta negativa do homem à semelhança de Lúcifer, quando declara imperiosamente não servirei. Então, quando eu peco, né? Quando eu estou em pecado mortal, eu estou falando para Deus que eu não vou servi-lo, né? Que eu não servirei. E aí, caminhando nesse dia aí, a gente aprende mais um pouquinho e aprofunda, né? De fato, o que é um pecado mortal, né? E o pecado mortal é aquele que tem por objeto uma matéria grave e que conjuntamente é cometido com plena advertência e consentimento deliberado. Quer dizer, eu conheço, eu sei da verdade, né? E aí eu concluo aquele fato, aquele ato do pecado. Então é uma matéria grave, é todo ato que contraria objetivamente um dos 10 mandamentos. Então, contrariou um dos 10 mandamentos e eu tenho consciência, eu tenho clareza, eu tenho conhecimento sobre aquilo, mas eu vou lá e faço, é pecado mortal. E aí, estar em pecado mortal, gente, é você ser escravo, né, de Satanás e não deixar se mover pela graça de Deus, né? Aí a graça de Deus não vai mover a sua vida. Então, é necessário buscar
o sacramento da confissão o quanto antes, o mais rápido possível. 17º dia fala das 3 idades da vida espiritual. E aí faz uma reflexão aqui das 7 moradas de Santa Teresa d'Ávila, né? Ela comenta no livro dela, ela faz uma reflexão sobre essas 7 moradas. E a gente aprende aqui que a santidade é o principal fim de toda a vida do cristão. Então, ou seja, a gente tem que buscar a santidade, tem que estar sempre pensando que o nosso objetivo é a santidade. E aí, para a gente chegar na santidade, a gente passa por determinados caminhos que Santa Teresa chama de moradas, são as 7 moradas. E aí, gente, na via purgativa, que é a primeira via, Santa Teresa fala que nessa via purgativa nós temos aí as 3 primeiras moradas. A primeira é aquela pessoa que ainda assim ela é muito absorvida ainda pelo mundo, né? E ela não tem força para poder vencer, né? Os devaneios da alma, os sentidos, as faculdades naturais que Deus lhe deu, ela não consegue vencer isso, né? Ela ainda sendo assim, embora sejam pessoas que nutrem um desejo de não ofender a Deus e fazem boas obras, mas são pessoas facilmente vencidas, né, pelo mundo. Então, assim, são pessoas fracas. Ainda na via purgativa, né, falando sobre a segunda morada, já são pessoas que já têm uma determinação maior de vida espiritual, né? Elas não abandonam, são pessoas assim, que buscam, né, estão caminhando na oração, mas que não abandonam as ocasiões. Ou seja, o que quer dizer aqui, gente? Qualquer situação que acontecer, né, uma ocasião que acontecer ali, ela cai, né? Então, assim, também pessoas, né, que querem muito agradar a Deus, mas que ainda está num estado ainda que não consegue vencer as necessidades do seu corpo. Já na terceira morada, são pessoas que são almas, né, são almas bastante generosas e que têm grande desejo de não ofender a Deus, e que apreciam fazer penitências, evitam até mesmo os pecados mais simples, são os pecados veniais, né? Claro que já não cometem mais os pecados mortais, mas evitam também até mesmo os pecados veniais. São pessoas que fazem recolhimento, né, de oração. Essas almas, elas são corretíssimas no falar, no vestir. E elas lutam o tempo todo para reordenar as paixões sensíveis do corpo e da alma, né? Para deixar tudo organizado, para que os desejos da alma vençam os desejos do corpo. A via iluminativa, né, já é mais um andar, né, que a pessoa sobe, né? E aí, nessa vida espiritual, as almas avançam na forma como rezam, né? E Deus ilumina com o dom da fé. A fé dessa pessoa, dessa alma, é maior, né? É uma fé quase que inabalável. E aí, nessa via iluminativa, encontram-se a quarta e a quarta e a quinta morada. A via unitiva, né, é a fase que já encontra-se em perfeito estado. Já são os santos mesmo, né, e eles já podem dizer, né, que já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Uma característica muito forte, pessoas que o pensamento, né, está sempre em Deus e ama-o constantemente, não mais apenas fugindo do pecado ou imitando as virtudes de nosso Senhor, mas ama de coração. E aí, Deus, né, é a única coisa que essa alma realmente detém, a única coisa que essa alma possui é Deus. No 18º dia, os 3 bloqueios que impedem a cura da alma. E aí a gente passa aí pelo primeiro bloqueio, que é tudo que se opõe à graça, né? É a falta de arrependimento. Então a gente começa a ver que quando a gente não se arrepende, é o primeiro bloqueio, né? Um coração contrito e esmagado
Ó Deus, tu não despreza, né? Então, o cristão ele deve considerar que para Cristo seja formado em sua vida, é preciso morrer dia após dia para a própria vontade e dar lugar à vontade divina. Depois a gente passa para o segundo bloqueio, que é a dificuldade de perdoar e de colher o perdão, né? Então, quando a gente tem dificuldade de acolher e também de receber o perdão, né? E de perdoar, esse também é um bloqueio da cura da alma. E o terceiro, porque o perdão liberta, né, gente? O terceiro bloqueio são as contaminações espirituais. Todas as formas de adivinhações devem ser rejeitadas. Recursos de Satanás ou demônios, evocação dos mortos, outras práticas supostamente reveladoras, tudo isso deve ser totalmente condenado. E aí a gente tem que buscar, né, tudo aquilo que agrada, discernir, pedir ao Espírito Santo para nos dar discernimento, para a gente agradar ao Senhor, né, e não participar de obras infrutuosas, né, das trevas, né, e a gente tem que denunciá-las. O 19º dia é o remédio para 4 feridas da alma, né? Aí o ser humano, então, ele foi feito para simplesmente consumir-se de amor vivendo de Deus. Mas o pecado manchou essa história da humanidade. Então, a primeira ferida a ser curada é o sentimento de culpa. O homem ele não deve nutrir o seu coração de um sentimento de culpa que paralisa, porque a culpa vai paralisando a pessoa e vai criando esse abismo, né, entre Deus. Então a gente precisa retirar, se libertar desse sentimento de culpa. A segunda ferida é a ferida que deve ser curada, é a do medo. Nessa fase aqui, a gente precisa entender que a nossa esperança, ela deve estar em Deus, somente em Deus, né? E a terceira ferida é o sentimento de inferioridade, onde a gente pensa que cada pessoa foi amada, foi criada, foi sonhada e desejada por Deus. Então, nós precisamos entender isso, né? E que nós devemos estar sempre aí imitando, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Já na quarta ferida é o sentimento de rejeição. Então, nessa ferida aqui, a gente precisa entender que Cristo também foi rejeitado desde que ele entrou no mundo. Então, o que fica para nós, né? Se Cristo foi rejeitado, foi julgado, foi condenado, foi traído, né? Para nós também não vai ser diferente. Então, a gente precisa entender isso. E é muito importante que nesse dia nós façamos a reflexão de entender, né, qual que é o sentimento que ainda te machuca, né? Qual que é o sentimento que ainda fica aí martirizando no seu coração, de culpa ou do medo, sentimento de inferioridade ou de rejeição. Muito importante fazer esse trabalho nesse dia. E aí a gente fecha, né, essa semana, esses 7 dias, com essas reflexões maravilhosas, esse aprofundamento lindo, né, de conhecermos nós mesmos e partir, então, para outra parte, né, que vai ser o conhecimento de Nossa Senhora.